Olá a todos, então vamos para mais uma atividade. Agora a gente vai mostrar como que a gente faz um recorte de um plano de informação. Ele é muito útil, né, para a gente é, destacar, né, apenas a parte que nos interessa e até mesmo se de repente a gente precisar fazer uma tabulação cruzada e a gente tiver planos de informações de tamanho diferente, a gente pode utilizar esse recurso para uniformizar os tamanhos, né, dos planos de informações. Tá? Então, como que a gente faz isso? Ele é muito simples, né? A maioria das modalidades ela tem essa opção, então eu posso recortar um plano de informação em qualquer uma das categorias, seja ela na MNT, na cadastral, temático, redes ou imagem. Tá? Por exemplo, aqui a altimetria, ela é uma categoria MNT. Né? O plano de informação mapa altimétrico está ativado. Se eu vier aqui na MNT, lá embaixo eu tenho a funçãozinha recortar plano de informação. Tá? Se eu vier aqui na temática, qualquer uma das categorias temáticas, ó, declividade, classe de declividade. Agora aqui para mim está habilitado a temática. Se eu vier aqui embaixo, eu tenho recortar plano de informação. Então essa é uma operação que eu tenho em todas as categorias. Né? Então posso cruzar, cortar, recortar todas para que eu tenha um conjunto de informações, seja ela qual categoria, sempre do mesmo tamanho. Tá? Isso porque nem sempre, com base nas informações que a gente tem, que a gente começa a abastecer o programa, né, nem sempre todas elas têm o mesmo tamanho. Imagens de satélites têm diferentes tamanhos. Às vezes você tem uma área que é coberta por duas imagens de satélite, você precisa jogar as duas. Às vezes você tem informação que ela não pega toda a sua área definida como limite, né? Então, e assim por diante. Mas aí essa ferramenta permite que você recorte ele para que todos fiquem do mesmo tamanho. Tá? Essa operação de recorte, ela pode ser tanto editada, eu faço à mão uma área que eu quero que recorte, ou eu posso deixar o que eu chamo de máscara, né? Eu posso deixar já um vetor ou um polígono pronto, né? Que eu posso utilizar como recorte. Um exemplo disso é, por exemplo, uma drenagem, né? Eu não sei se eu tenho limite de drenagem aqui, que só tem os rios. Mas, por exemplo, poderia ter o limite de uma bacia de drenagem, que já estaria digitalizada dentro de uma categoria, né? É, temática com o nome de área da bacia ou coisa do tipo, a qual já tivesse sido poligonalizada. Então eu poderia utilizar esse vetor, esse polígono, né, essa área como sendo uma área de recorte. Tá? O que eu acho bem mais fácil a gente fazer, deixar uma máscara pronta e utilizar elas para que a gente faça esse corte sempre do mesmo tamanho. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou criar um polígono aqui para a gente utilizar como corte para vocês verem como que funciona. Tá? Eu vou aproveitar essa categoria que está aqui, drenagem mesmo, e vou criar aqui um novo plano de informação. Tá? Eu venho aqui no verdinho, que é PI, né? Ele vai mostrar as características desse plano de informação que está ativo, mas se eu quiser criar outro, é só vir aqui nome, dar outro nome. Eu vou até definir como recorte, tá? E aí eu peço para ele criar. Tá? Ele criou, eu posso fechar, né? Como vocês podem ver, eu não tenho nada, ele não tem nenhuma informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, faço a edição vetorial, crio, né, o vetor, o polígono da área do meu interesse, e depois eu vou utilizar ele como recorte. Só para mim não desenhar uma coisa sem base, eu vou deixar aqui carregado uma imagem da minha área de trabalho, da minha área de estudo, só para me mostrar qual área que eu vou recortar. Tá? Então eu volto aqui no meu PI recorte que não tem nada, né? E venho temático, edição vetorial. Então eu vou deixar pronto primeiro os vetores que servirão de recorte para mim, tá? Se eu quiser utilizar uma máscara já existente. Ele abriu as ferramentas de edição vetorial, que a gente já viu. Tá? Então, aqui eu já confirmei, né? Ele está em edição, ele está editando linha. E eu quero fazer, para a gente sair do convencional, vou pegar uma área circular. Tá? Então, vou criar um círculo. Vou pegar uma área, essa área aqui, tá bom. Só para a gente mostrar como que funciona.
tá? Então, eu terminei de digitalizar ela, eu dou uma função de ajuste, ele salvou, ok, e eu peço para ele executar a função de poligonalizar, ok. Então, vocês têm que sempre ficar atento, que é muito possível que quando você for utilizar um polígono pronto, quando você clica nele, ele vai falar para você que não existe polígono. O que você tem que fazer? Você vai ter que ir lá na edição vetorial daquele plano de informação e fazer essa funçãozinha aqui, ó, ajusta, poligonaliza. E pode voltar lá que vai dar certo, sem problema. Tá? Então ele identificou esse polígono, eu venho aqui em sair e ele está lá, bonitinho, depois eu vou utilizar ele para o recorte. Tá? Bom, então o que eu vou recortar? Vou recortar as imagens. Vou utilizar essas imagens aqui para recortar. Tá? Então, o que eu faço? Eu seleciono a imagem que eu tenho interesse. Tá? Vocês vão ver que eu posso recortar uma ou posso recortar todas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou clicar nessa primeira aqui. Então, como ele é na categoria imagem, quando eu venho aqui em imagem, ele vai me habilitar a recortar plano de informação. Em função da minha resolução da tela aqui, talvez vocês não consigam ver. Tá? Mas ele está aqui embaixo de operações métricas. Eu vou dar um clique para baixo aqui, que é o recorte de plano de informações. Eu deixei nessa resolução para ficar mais fácil de vocês, para gravar aqui para vocês. Tá? Mas quando você acessa aquele recorte de plano de informação, ele vai abrir essa mesma tela. Tá? Em qualquer uma das categorias que eu habilite ela, ele vai abrir essa telinha aqui. Tá? Então, quando eu abro aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho a opção de editar. Quando eu vou editar, eu vou ter que digitalizar na tela qual a área que eu quero que ele recorte. Por exemplo, se eu quiser recortar várias imagens do mesmo tamanho, não é interessante, porque depois, na segunda vez, eu não vou conseguir fazer, né, o mesmo polígono, o mesmo tamanho da área. Tá? E o retângulo envolvente já é o que ele está puxando aqui, já é esse retângulo que ele está abrangendo aqui. Então, não tem o porquê eu fazer com ele. Tá? Então, eu já venho aqui nessa seleção que já está selecionada, né? Que é máscara. Ele vai pegar o vetor ou o polígono que já existe como se fosse uma máscara para fazer o recorte. Tá? Então, aqui em máscara eu seleciono qual é o PI que eu tenho interesse. A gente criou um PI, ele estava acho que na categoria drenagem. Olha lá, recorte, é esse aqui. Então eu peço para executar, ele vai abrir uma tela mostrando qual é a minha área, né? E aí eu clico dentro dela, ele vai ficar vermelho. Em algumas versões do Spring, quando você clica aqui dentro, ele já fecha a janelinha, beleza. Essa versão aqui é 5.4.1, ela não fecha. Tá? Então eu seleciono, assim que ficou vermelha, eu fecho aqui. Então ele já definiu. Tá? E aí ele pergunta, o próximo passo é eu definir se ele vai recortar o PI ou toda a categoria. Se essa única opção ficar ativa, ele só vai recortar essa imagem aqui. E aí, se eu quiser fazer para as outras, eu tenho que repetir todo o passo a passo. Tá? Se eu quiser que ele faça o recorte para tudo isso aqui, né, tudo o que está dentro dessa categoria, eu faço o quê? Eu mudo aqui para a categoria e coloco aqui na frente uma extensão. Tá? Por exemplo, eu vou colocar REC. Então, ele vai recortar todas e vai salvar com o mesmo nome. E na frente ele vai colocar underline REC. É isso que ele vai fazer. Ok? E aqui eu também escolho se eu quero recortar, ficar com a parte interna ou ficar com a parte externa. Se eu deixar a parte interna, ele vai jogar tudo que estiver fora do meu círculo. Se eu escolher a parte externa, ele vai jogar tudo fora o que está dentro do meu círculo. Ok? Então, só para a gente ver como que ficou esse, eu venho aqui em executar. Olha lá, ele está recortando um por um, já recortou, foi bem rápido. Então, eu posso fechar. Tá? Deixa eu abrir aqui para ficar um pouquinho maior. Então, observe que ele criou os mesmos planos de informação, só que com a extensão REC. Olha lá, banda 5 azul, banda 5 azul REC. Né? Banda 6 verde REC. Então, se eu carregar ele aqui, ó, o original monocromático, está aqui. Tá? Se eu vier no recorte, olha lá, ficou só com a minha parte de interesse. Tá? E ele fez isso para todas as outras bandas. Olha lá.
para infravermelho, né? Para classificação, a classificada, para a sintética que eu tinha, né? Então ele fez o recorte para todas as imagens que estavam ali. Tá? Agora eu vou fazer um externo, tá? Só que eu vou vir aqui para a imagem Landsat. Então eu venho aqui na imagem... vou fazer aqui mesmo. Venho aqui na imagem Landsat, imagem, aqui embaixo de operações métricas eu sei que vai ter essa minha operação de recortar plano de informação. Se eu quisesse editar, olha lá, eu venho aqui e como que eu teria que fazer? Deixa eu só carregar a imagem aqui, senão não vai aparecer. Iria fazer como se estivesse digitalizando, né? Dou o primeiro clique e aí eu vou clicando como se estivesse no modo passo, selecionando a área. Lembrando que o último eu não preciso clicar, eu deixo o mouse em qualquer lugar e clico com o botão do lado direito e ele vai fechar automaticamente. Tá? Ah lá, fechou. Eu vou recortar só essa imagem mesmo, então vou deixar só o PI ativo, tá? E vou pedir para ele recortar só a parte interna, né? Eu quero ficar só com a parte exterior a esse recorte. E vamos ver como que fica. Ok, olha lá, tá? Ele criou aqui embaixo, como eu não dei nenhum nome, né? O que ele fez? Ele criou e colocou underline 1 na frente para não substituir o arquivo que já tinha. Então, se eu quiser ver como que ele ficou, deixa eu desabilitar essas outras imagens aqui. Olha lá, ó. Só ficou com a parte externa. E assim eu posso fazer o recorte, né? Então, a gente vai ter uma atividade mais à frente relacionado com a tabulação cruzada. E aí vocês, porque para executar a tabulação cruzada, é essencial que os planos de informações diferentes que você vai usar tenha a mesma resolução e tenha o mesmo tamanho, né? O tamanho das áreas que você vai interseccionar tem que ser do mesmo tamanho, né? E muitas vezes pode não acontecer. E aí o que você faz? Você cria uma máscara, né, como a gente fez, dentro da área de interesse, recorta ela para que todas fiquem do mesmo tamanho e aí você pode executar ela. Tá? Mas essa ferramenta você vai utilizar para várias outras coisas. Você delimita uma bacia e você quer só mostrar a imagem que está dentro da área da bacia. Você recorta a sua área urbana, né? Você pega o perímetro urbano e você só quer mostrar o que está dentro do perímetro urbano. Então, todos esses vetores, esses polígonos, você pode utilizar como uma máscara para fazer o seu recorte. Tá legal? Uma ferramentinha bem simples, mas muito prática e do uso diário da gente que está trabalhando com o Spring. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui também. Falou!